O primeiro telefone celular chegou ao Brasil em 1990. De lá para cá, a tecnologia avançou muito. Os aparelhos diminuíram de peso e tamanho e já concentram inúmeras funções. Tantas que para muita gente é praticamente impossível ficar sem o celular. Hoje o país já conta com quase 300 milhões de aparelhos, mas o uso indiscriminado deles pode ter consequências sérias, que você vai ver no nosso programa, que começa agora. No artigo 5º de hoje, você vai saber quando o uso do celular pode se tornar um problema e casos em que ele é proibido. A nossa Constituição determina que ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, a não ser em virtude de lei. Para falar sobre o uso do celular, eu converso com Francisco das Chagas, professor de Direito Processual e especialista em Direito Penal, e com Fábio Iglesias, professor e chefe do Departamento de Psicologia Social e do Trabalho da Universidade de Brasília. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Professor Fábio, gostaria que o senhor começasse explicando para a gente se a média de aparelhos de telefone celular no Brasil é muito alta. É um número realmente alto. Algumas estatísticas recentes mostram que é o 5º país com o maior número de linhas móveis no mundo. Existem alguns motivos que ajudam a explicar, né? E um deles é que no Brasil, com grandes distâncias, muitas vezes as operadoras preferem investir na tecnologia móvel do que na tecnologia fixa, né? Que demandaria custos e uma logística muitas vezes um pouco mais complicada, né? Além disso, por uma série de questões que envolvem até preços e facilidades na comunicação, muitas pessoas têm mais do que uma linha telefônica, o que mais uma vez explica esse número de linhas que é muito maior do que o número de brasileiros, né? Doutor Francisco, e existe uma lei única para tratar do uso do celular ou a legislação vai tratando de acordo com a necessidade? Não existe hoje no Brasil uma lei única que trate dos celulares. Nós temos os estados e até mesmo os municípios legislando acerca dessa matéria. Temos, inclusive, aqui no Distrito Federal, uma lei distrital disciplinando o uso de celulares, ou proibindo, melhor dizendo, o uso de celulares em escola do ensino básico. Então, essa lei não necessariamente é a nível nacional, pode ser a nível estadual e até mesmo a nível municipal. De acordo com a situação, vai sendo regulado? De acordo com a situação, de acordo com a necessidade e a característica da região. Bom, e quais são as consequências do uso desenfreado do celular? No trânsito, elas são as piores possíveis. A chance de se envolver em um acidente aumenta quando a pessoa está falando ao telefone, lendo ou escrevendo mensagens, o que é proibido por lei. Esta cena é comum, seja nos shoppings, nas ruas e até no trânsito tem sempre alguém mexendo no celular. Hoje no país já são quase 300 milhões de aparelhos. O mercado brasileiro só perde para a China, Estados Unidos, Índia, Japão e Rússia. Mas a tecnologia que nos ajuda, graças à facilidade de comunicação e aos aplicativos, também está se tornando um grande problema. No trânsito, o uso do celular aumenta o risco de acidentes. Ao atravessar uma rua, o pedestre precisa estar em alerta. Se estiver usando o celular, por exemplo, pode esbarrar em alguém, tropeçar ou, ainda mais grave, não ver o carro que vem na via. Para quem está ao volante, a situação é ainda pior. Além de estar com a atenção 100% voltada para os veículos que estão ao redor, precisa também ter cuidado com os pedestres. E aí o que acontece? 1 segundo de distração pode ser fatal. Um estudo do Departamento de Transportes dos Estados Unidos mostra que uma ligação aumenta em 6 vezes a chance de sofrer um acidente. Já para quem digita mensagem de texto enquanto dirige, esse risco é 23 vezes mais alto. Dirigir usando o celular é infração prevista no artigo 252 do Código de Trânsito. E o número de multas aplicadas é alto. No ano passado, cerca de 135 mil motoristas foram autuados em todo o país. Doutor Fábio, o número de multas é alto, mas poderia ser bem maior pela quantidade de motoristas que usam o aparelho celular sem serem flagrados, não é mesmo? De fato, o maior problema é que existe um subregistro
dessa infração, né? É um problema muito maior do que as estatísticas apontam, porque, assim, basta você circular pela cidade, né, em qualquer cidade, aliás, e facilmente você vai verificar que muitos motoristas fazem uso do telefone celular enquanto estão dirigindo, assim como muitos motociclistas, muitos ciclistas, pedestres, skatistas. Todo mundo está com o aparelhinho na mão, né? Pois é. Embora o Código de Trânsito ele só faça referência em um artigo, que é o 252, né? Todo usuário do trânsito tem que obedecer o Código de Trânsito, né? Então, e existem previsões que são de ordem muito maior, que se referem, por exemplo, à necessidade das pessoas terem atenção à sinalização, atenção aos outros usuários do trânsito, né? Sem dúvida, os efeitos, né, do uso de celular sobre a atenção e, por consequência, riscos de acidentes são muito grandes. Pois é, doutor Francisco, o Código de Trânsito trata o uso do celular como infração média. Devido à gravidade, aos riscos de acidentes por quem está usando um telefone, existe algum estudo para se aumentar a gravidade dessa infração? Infelizmente não. Apesar dessa realidade, nós não temos nada que indique uma alteração próxima desse artigo do Código de Trânsito. É certo que poderia ser alterado para ampliar a punição, poderia ser alterado para restringir ainda mais, porque hoje esse artigo do Código de Trânsito fala em dirigir veículo com uma das mãos, porque aí você teria a outra utilizando o celular, ou até mesmo fazendo uso do fone de ouvido para a utilização do celular. Eu acho que isso poderia ser ampliado, de forma que a lei alcançasse outras situações, até em face das novas tecnologias. Mas aí, quando a pessoa se envolve em um acidente porque ela está usando o celular, isso aí agrava a punição dela? Pode ser considerado que ela assumiu o risco de provocar um acidente, por exemplo, ou não? Não, também não. Esse assumir o risco de produzir o resultado, comumente no direito penal nós chamamos isso de dolo eventual. E isso não tem compatibilidade com essa disposição do Código de Trânsito. Então, provocou o acidente, infelizmente, é uma situação que não pode ser agravada por esses fatores. Doutor Fábio, o pedestre também tem que ficar atento, né? Como o senhor já falou que motociclista, ciclista, todo mundo, e até quem está sem veículo nenhum tem que tomar muito cuidado, né? Tira a atenção dele quando ele está no telefone ali, está andando na rua? Claro, obviamente está colocando ele em risco, não só ele em risco, mas os demais usuários do trânsito, né? Em referência, por exemplo, ao fone de ouvido, você tem um agravante, porque o fone de ouvido também cria mais um isolamento, assim como o som muito alto, por exemplo, no ambiente do carro, né? E até um potencial descuido no manuseio do volante ou das marchas, porque você tem um fio, né? Você tem efetivamente um recurso que pode estar atrapalhando o manuseio da janela, da seta, etc., né? Então é realmente muito grave, né, que as pessoas não só utilizem o celular, mas ainda por cima utilizem o celular com o fone de ouvido. E é comum, infelizmente, verificamos que muitos motoristas, para evitar que eventualmente sejam punidos, né, eles usam um fone de ouvido no canto direito, que a princípio fica um pouco mais oculto, mais discreto, né, da janela, né? Então isso é grave da mesma forma, né? E para o pedestre, doutor Francisco, existe algum tipo de punição se ele provoca um acidente ou se envolve em um acidente porque está usando o celular, ou também é como motorista e não tem essa previsão? Olha, Flávia, o Código de Trânsito brasileiro ele prevê expressamente punição para o pedestre, o usuário do trânsito. Mas essa punição depende de uma regulamentação que, infelizmente, até hoje não aconteceu. E a nossa equipe foi às ruas para conferir o que as pessoas querem saber sobre este tema. Vamos ver. O uso do celular pelo motorista é proibido até mesmo quando o carro está parado no congestionamento? Doutor Francisco, não importa se o carro está em movimento ou se está parado, é proibido? Como é que funciona? É proibido porque, apesar de a lei falar em dirigir o veículo, a gente tem que ter uma concepção maior no que diz respeito à expressão trânsito. E trânsito é muito mais amplo do que meramente dirigir. Parada, estacionamento, carga e descarga, tudo isso está contido no conceito de trânsito. E nós temos mais uma pergunta feita nas ruas a ser respondida aqui no estúdio. Vamos ver. Eu queria saber se usar o celular com fone de ouvido também é proibido. Professor Fábio, o senhor já falou que mais ou menos é proibido, Falando né? Não sobre pode. Isso, é proibido, plenamente. Está previsto no código, né? Previsto expressamente no código. E no caso dos carros que tem Bluetooth? Aí pode ou não pode? Porque a mão vai estar ali no volante, mas a atenção está voltada para a conversa no telefone. Como é que fica nesses casos? Exato. Bom, Francisco pode me corrigir, mas pode. O problema é, novamente, estar associado a esse excesso no manuseio do painel, né? Você não pode ter muitos recursos que demandem uma atenção e que distraiam o motorista, né? Mas, de fato, os carros têm sido equipados com Bluetooth e tem sido uma alternativa razoável para as pessoas não ficarem manuseando o aparelho, né, ali no colo, em cima do volante. E corre o risco de ser multado ou não, doutor Francisco?
Corre porque, mesmo utilizando dessa tecnologia Bluetooth, o motorista vai estar dirigindo sem cuidados e atenção, e aí nós teremos uma nova infração de trânsito decorrente do uso do celular. E quando mexer no bolso não resolve, o negócio é apelar para o sentimento das pessoas. Campanhas buscam conscientizar motoristas e pedestres de que celular e trânsito podem formar uma combinação fatal. Doutor Francisco, não tem como não assustar ao ver essa batida, né? Mesmo isso é uma amostra clara do que pode acontecer com 1 segundo de distração. Esse tipo de campanha acaba surtindo mais efeito do que as multas, muitas vezes? Eu entendo que sim. As campanhas educativas, elas naturalmente surgem mais efeitos. E a população precisa desse tipo de informação, até mesmo dessa forma mais agressiva, para que perceba efetivamente o risco que corre ao usar o celular ao volante. Professor Fábio, muitos países usam imagens fortes, realmente chocantes nessas campanhas. É importante mostrar a realidade, o que pode acontecer, para conscientizar o motorista do perigo que ele corre ao estar teclando ali uma mensagem ou fazendo uma ligação? Bom, essas campanhas, elas estão baseadas no que é conhecido como teoria do gerenciamento do terror. Então, apesar desse nome um pouco forte, né, ele se refere ao fato de que acredita-se que quando você exibe para as pessoas imagens fortes que lembrem, por exemplo, de um risco em potencial de um acidente, um sangramento, coisas assim, né? As pessoas teriam seu comportamento um pouco refreado, digamos assim, né? O problema é, no Brasil nós não temos dados ainda claros, pelo menos, sobre os efeitos desse tipo de abordagem. Ela é muito utilizada em vários países, né? Especialmente no caso de trânsito, mas não só. É muito utilizado, por exemplo, na saúde, cigarro é um exemplo, é muito utilizado na segurança no trabalho, que também envolve acidentes, né? E o que ocorre é que alguns dados mostram que, apesar da eficácia desse tipo de intervenção para casos mais extremos, para muitas pessoas pode ter um efeito reverso. No caso de um motorista que é desatento, ele pode assistir a uma campanha como essa e pode concluir que isso jamais aconteceria com ele. Na verdade, ele tem o seu comportamento reforçado, porque ele pensa, bom, eu sempre dirijo utilizando o telefone, isso nunca me aconteceu. Mas todo mundo está sujeito, né? Todo mundo está sujeito, mas ele percebe que, olha, isso acontece com quem não tem muita habilidade, com quem não presta atenção, quem não tem a capacidade de lidar com vários estímulos ao mesmo tempo, né? Então, essa abordagem tem que ser tratada com muito cuidado. E tem um outro ponto que é importante dizer, Flávia, que muitas vezes as pessoas acham que a solução dos problemas está, em grande parte, em campanhas, e fala-se muito em campanhas de conscientização. O que toda a literatura de comunicação de massa, de mudança de comportamento mostra, é que só você prestar informação não é suficiente. Mais do que você ter um elemento aversivo, fiscalizador, é você ter uma espécie de controle social, quando outros usuários do trânsito é que passam a cobrar daquele motorista, daquele pedestre, um melhor comportamento no trânsito. Bom, nós vamos a um rápido intervalo. Artigo 5º, volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Hoje o tema da nossa conversa é o uso do celular. Aqui no estúdio eu recebo Fábio Iglesias, professor e chefe do Departamento de Psicologia Social e do Trabalho da Universidade de Brasília, e Francisco das Chagas, professor de Direito Processual e especialista em Direito Penal. E você, é capaz de ficar sem o seu celular por algumas horas? Ou quem sabe por um dia inteiro?
Se já ficou nervoso só de pensar nesta hipótese, pois não imagina mais viver sem o aparelho, saiba que pode estar sofrendo de nomofobia. Entre os sintomas da nomofobia estão a incapacidade de desligar o telefone, a verificação obsessiva de chamadas, e-mails e mensagens de aplicativos, a preocupação contínua com a duração da bateria e o incômodo excessivo quando a rede não funciona direito. Professor Fábio, o uso excessivo do celular é considerado um vício mesmo? Nomofobia, vale dizer, né? Fobia, obviamente, se refere em grego a medo, né? E o nomo se refere em inglês, ou no mobile. Então, seria uma fobia de você não estar com um celular, o aparelho celular à disposição. E acaba sendo estendida para outros aparelhos, verificar e-mail, coisas assim. Houve uma tentativa recente, na última edição do Manual Diagnóstico Estatístico, que é utilizado pela Associação Psiquiátrica Americana e é muito utilizado em outros países, de se incluir a nomofobia como efetivamente um quadro de doença, né? Isso acabou não passando, acabou se entendendo que sim, esse uso é exagerado para várias pessoas, mas ele não é tão distinto, por exemplo, de pessoas que criam uma dependência de outros comportamentos. O maior problema é que tipo de consequência isso gera, né? Porque se eventualmente a pessoa faz um uso contínuo, mas isso não compromete o trabalho, ou não compromete, por exemplo, a direção, né, que foi um assunto que a gente discutiu bastante, a operação de máquinas e outros problemas em potencial. Então, quer dizer, não é tão diferente de outros comportamentos que nós já adotamos. Doutor Francisco, doutor Fábio falou aqui do trabalho. Compromete muito a produtividade das pessoas esse uso excessivo do celular, ficar ali verificando mensagem o tempo inteiro? Eu acredito que sim. Esse uso exagerado, como tudo na vida, o exagero traz desperdício, principalmente de energia na hora de utilizar no trabalho, na hora de produzir. E, nesse sentido, o celular hoje, vou usar uma terminologia mais comum, é uma febre, com absoluta certeza pode trazer prejuízo para o trabalhador e para a empresa. E no ponto de vista do social, doutor Fábio, também provoca problemas? A pessoa às vezes deixa de fazer outras coisas para ficar ali checando mensagem, ou para ficar num joguinho, ou para ficar num aplicativo? Muito se fala de que o uso do celular estaria minimizando as interações sociais ou diminuindo a qualidade das interações, né? Não podemos esquecer que ele também é um elemento facilitador. Também provoca interação, né? Claro, sem dúvida. Assim, quando o e-mail se tornou mais popular, né, resgatou-se uma coisa que estava assim, muito em baixa, especialmente entre os jovens, que é o uso de cartas, mensagens, claro, em formato eletrônico, né, mas há muito tempo já que as novas gerações não escreviam cartas, como as gerações mais antigas faziam. Então, a gente não pode dizer que é exatamente um problema quando também é a solução. Em relação ao trabalho, é verdade, todos os dados apontam claramente que você pode ter um comprometimento no trabalho, mas existem tarefas que dependem do uso do celular diretamente, né? E quantas interações, né, de serviços, de compras de produto ou interações sociais, elas só acontecem mediadas pelo uso do telefone, seja por ligação telefônica, efetivamente por áudio, seja por mensagem de texto, seja por e-mail, utilizando os recursos de internet, né, e vários aplicativos, né? Então as pessoas estabelecem relações, às vezes, via celular, que jamais acontecem presencialmente. Ou seja, atrapalha um pouco, mas também é fundamental, né? Claro, tem os dois lados da moeda, eles não podem ser esquecidos, né? Bom, nós temos uma pergunta feita por um telespectador justamente sobre isso. Vamos ver. O patrão pode proibir seu funcionário de usar celular em serviço, mesmo que não tenha lei sobre isto? Doutor Francisco, se não existir nenhuma lei sobre o uso do celular ali, o patrão pode proibir o funcionário ou fere os direitos dele? Eu acredito que possa, Flávia. Eu acredito que possa, em benefício da empresa, desde que essa proibição não ofenda os direitos do trabalhador. Direito à dignidade, ao respeito. Se essa proibição for demonstrado que é em prol da empresa e que não agrida o trabalhador enquanto ser humano, eu acredito que sim, pode ser proibido. Doutor Francisco, agora falando em leis municipais que regulam o uso do celular, a gente pode citar alguns exemplos. No Rio de Janeiro, tem o caso dos policiais militares, em Cuiabá, dos servidores de saúde e no Distrito Federal, dos empregados da construção civil. Mas é da competência do município ou do Distrito Federal, no caso, legislar sobre esse assunto? Essas leis podem ser consideradas inconstitucionais de alguma forma? São de competências estaduais e municipais. E em sendo competência desses entes federativos, eu não vislumbro aí uma inconstitucionalidade. Basta frisar que nos estados nós já temos leis de 2007, de 2008, legislações que já demandam um bom tempo e que não foram questionadas
sob a ótica da constitucionalidade. Professor Fábio, em alguns lugares os bancos também estão proibindo o uso de celular no interior das agências, até como uma forma de evitar aquele famoso golpe da saidinha de banco. O senhor acha que isso funciona ou acaba criando um cerceamento à liberdade do cliente? Tem dois aspectos, né? Um aspecto é de segurança, ele não pode ser negado, né? De fato, pode ser um problema que ameace, por exemplo, a segurança de uma agência ou de outros ambientes. Tem um outro aspecto também, que é um aspecto de privacidade, de respeito aos outros usuários. O celular, muitas vezes as pessoas falam alto, ou elas utilizando o celular, não é uma situação de trânsito clássica, mas, por exemplo, na fila do banco, isso também atrapalha a fluidez. Isso também pode criar problemas, conflitos, né, na interação entre consumidores, na interação do consumidor com o atendente e assim por diante, né? Então, de fato, alguns estabelecimentos têm praticado, assim como você também verifica em vários restaurantes, né, casas de espetáculo, etc., que muitas vezes eles, ainda que não haja uma restrição fundamentada legalmente, né, existe uma recomendação, quer dizer, um pedido, uma gentileza, uma cordialidade, né, para que você respeite o usuário ao seu lado, aqueles que estão em torno, né? E será que o uso do celular está mesmo excessivo? Vamos conferir as opiniões. As pessoas não têm muito tempo, né? Então o aplicativo facilita totalmente. Mas te deixa muito dependente também do celular. Eu não sou totalmente dependente, eu falo porque eu gosto, entendeu? Agora, eu acho que tem gente viciado mesmo, assim, altamente dependente de telefone. Toda dependência, além de provocar um vício, acaba provocando também esse isolamento, o isolamento familiar, o isolamento dentro do trabalho. Já não há aquele devido comprometimento da pessoa com as pessoas que estão próximas a ela. As pessoas elas deviam ter mais consciência, né, reservar um tempo certo para o celular e se dedicar mais para as coisas do dia a dia. Eu acho que isso é importante, tipo ler, assistir TV, estudar, sair. Eu acho que existem coisas além do celular. Quando você está no trânsito, você pode reparar para o lado, sempre tem alguém com o telefone. E isso, com certeza, vai, de alguma forma, prejudicar o próximo, né? Com essa má utilização do celular. Doutor Francisco, isso que o entrevistado falou é mais pura verdade, né? Depois que a gente começou a produzir esse programa, eu passei a reparar e toda vez que eu olho para o lado tem sempre alguém no celular. Mesmo com todos os riscos, o motorista ainda está abusando, né? Está abusando, sabe que é uma infração de trânsito, sabe que vai perder pontos na carteira, que vai ter que pagar uma multa, mas ainda assim se utiliza dessa tecnologia. Volto a frisar, campanhas educativas, o alerta para a sociedade talvez fosse o melhor caminho para essas situações. Professor Fábio, dá para conciliar aí as tarefas do dia a dia com o uso do celular, é só ter bom senso, não é mesmo? Bom senso, o problema é que cada um acha que o bom senso é uma coisa diferente, né? Eu acho que esse tipo de dinâmica deve passar, sobretudo, pelo respeito às outras pessoas, né? Boa parte dos problemas é só isso. Eu acho que eu estou no meu direito, né? Muitas vezes, quando isso envolve uma infração, está mais claro uma previsão legal, né? Mas muitas vezes eu simplesmente estou incomodando a pessoa que está do meu lado, né? Eu estou potencialmente tirando a atenção dela, né? Estou distraindo, estou revelando informações pessoais que eu não deveria, né? Eu acho que esse é o aspecto mais nocivo do uso exagerado do celular. Em relação a crianças e adolescentes, é preciso ter um cuidado a mais para evitar que eles fiquem viciados ali na tecnologia? A maior parte dos estudos que fundamentaram essa proposta de tornar a nomofobia uma doença prevista nos códigos de doença são voltados para crianças e adolescentes, porque muitos acreditam que há, de fato, um comprometimento, né? Não só desse aspecto social, mas até do aspecto fisiológico mesmo, né? Forçar muito a vista, né? A criança ou o jovem se manter numa postura inadequada, isso atrapalhar o desempenho em sala de aula e outras situações, né? Então, assim, ele está passando pelo mesmo risco que um adulto em alguns aspectos, e em outros pode estar passando por um risco muito maior, de fato. Bom, para encerrar o programa, então, gostaria de saber de vocês qual é a dica aí para as pessoas usarem o celular de forma consciente, doutor Francisco. A consciência, como também o doutor Fábio já falou, parte de cada um. Primeiro, não usar celular ao trânsito, porque isso envolve a vida do condutor e a vida de terceiros. Segundo, procurar usar o celular como essa maravilha que ele é, mas de forma regrada, educada, de forma a contribuir com a sociedade. E para o senhor, professor Fábio? Acho que uma boa forma de se tentar qualificar esse problema de uma forma um pouco melhor é a gente tratar o celular da forma como ele deveria ser, como um meio e não como um fim em si mesmo,
Então, o celular, que bom que o celular facilita interações sociais, que bom que ele facilita negócios, né? Que bom que ele facilita contatos com pessoas distantes, né? Mas ele não deveria ser tratado como um fim em si mesmo, né? O meu objetivo não é usar o celular e ficar dependente, isolado naquele mundo tecnológico, né? Mas é que ele facilite as minhas atividades, que ele me faça ganhar tempo, que ele me faça não ter que vencer distâncias, né? Bom, com essas dicas, o artigo 5º chega ao final. Doutor Francisco, doutor Fábio, eu agradeço muito a presença de vocês aqui conosco e eu agradeço também a você que nos acompanha. Para rever os nossos programas é só acessar o site tvjustiça.jus.br e você também pode participar enviando uma sugestão de tema para o e-mail artigo5@stf.jus.br. Na próxima semana nós temos um novo encontro. Até lá!